Oi de casa, sejam bem-vindos. Sou o Júlio Rezende. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre equipamentos de travessia. Um pouquinho de experiência acumulada a gente pode contribuir para aqueles que estão se preparando para travessias de 7, 8, 10 dias ou mais. E eu vou conversar com uma figura espetacular, que é meu querido amigo Rafael Deslandes. Fala, Rafa. E aí, Julião, boa tarde, tudo bem? Bom demais. E aí, vamos conversar um pouquinho? Vamos lá, vamos lá. Bom, o Rafael Deslandes, por enquanto eu vou chamar ele desse jeito, mas depois eu vou chamar ele do nome apropriado dele de travessia. Mas o Rafa é geógrafo, tem uma longa experiência também na gestão do turismo em várias áreas, e já viajou aí um bocado de lugar no mundo, já fez um monte de travessia, tem muita experiência. E hoje acho que ele vai apresentar um conjunto de equipamentos que ele vai descrever um pouco, mas já a partir dessa longa experiência vai poder dizer dos que ele já teve, dos avanços que ele foi fazendo também nos equipamentos. Rafa, quais travessias assim que você já fez que você pode trazer para a gente? Júlio, eu acho que assim, as várias travessias pelo Espinhaço, né, que é o nosso quintal de casa, a gente está muito próximo aqui, é muito fácil, muito acessível para a gente, então desde travessias mais curtas aí, de 2 dias, 3 dias, 4 dias, até mesmo as travessias de 8 dias, 9 dias, 10 dias, né? E fora daqui, algumas clássicas, né? A própria Serra dos Órgãos, que a gente passa aí sai de Petrópolis para Teresópolis, né? No Rio de Janeiro, uma travessia maravilhosa. A gente pode pegar aí, como fora do país, uma travessia na Torres del Paine, na Patagônia chilena. Se não me engano, foram 9 dias de travessia, né? Então, é uma paixão muito grande aí, ver os anos de escotismo, né? Que com ele também teve uma vivência aí de acampamento muito grande. Tem um primo, Miguel, ele é muito engraçado. O pessoal começou, isso já tem uns 20 anos, o pessoal começou a falar trekking, um monte de palavra em inglês. Ele falou assim: não, mas trekking é andar no mato. Andar no mato a gente faz desde pequeno. Basicamente, andar no mato a gente faz desde pequeno, né? O Rafa, e agora eu já vou começar a chamá-lo pelo nome que a gente chama mesmo, que é o nome de amizade. A gente vai ter aí já uns 20 anos de amizade. A gente chama ele de Galocura, por causa do galão da massa e por causa das experiências incríveis de vida. É o cara que tem mais história a modo Forrest Gump, misturado com viagens incríveis e tudo que vocês imaginarem. O Galocura está falando de Belo Horizonte e eu estou falando de Cuiabá, mas nós somos dois de Belo Horizonte. E o Galocura, ele cresceu num bairro que já era serra, e eu imagino que desde pequenininho você já andava no mato, na serra, né? Já fazia essas andanças. A diversão era bem essa, assim, né? Era sair de casa de bicicleta, andar pela Serra do Curral. A turma, né, os amigos, a maioria sempre morava por ali, né? A gente tem a região que hoje é a região do Belvedere. Antigamente ali não tinha prédios, né? Hoje ali perto do BH Shopping está bem bem urbanizado, vamos dizer, né? Antigamente era onde a gente brincava, né? A gente fazia as trilhas aí pela Serra do Curral, que é um dos cartões postais aqui de Belo Horizonte, né? Massa. E o próprio grupo escoteiro, né? Só um parênteses, o grupo escoteiro, ele era no Parque das Mangabeiras, né? Que é um super parque que a gente tem aqui, que fica ao pé da Serra do Curral. E ali, desde os 12 anos, quando eu entrei no grupo, todo sábado era andar pelo parque, né? Vendo as grutas, as cavernas, as cachoeiras, a mata, os animais. Então, esse convívio foi muito legal. Que legal. Nós, para quem viu a vinhetinha aqui inicial das travessias Lobrina, na verdade a gente é um grupo de amigos que a gente ama caminhar, a gente faz isso há muitos anos, e essas travessias que a gente chama carinhosamente de Lobrina, elas começaram aí na região da Serra do Cipó, foram se expandindo em outras regiões do Espinhaço, né? O Espinhaço vai do meio de Minas ao meio da Bahia, e é infinito em travessias. E esse é o 10º ano que a gente vai fazer.
a gente vai começar uma daqui uns dias, esse ano, lá na Chapada Diamantina. Então, a gente foi acumulando uma certa experiência ao longo desses anos, já erramos muito, já levamos equipamentos inadequados, alimentação inadequada, e a gente foi aprendendo, né, uns com os outros, com as experiências de pessoas que vinham caminhar com a gente. Então, hoje a gente tem condição de compartilhar um pouco esse conhecimento que pode ajudar outras pessoas aí, quem está nos assistindo. E aí, Galocura, aquela vez, fala daquela vez, cara, que você foi caminhar e basicamente choveu o mundo inteiro e você naufragou dentro da barraca. Só um parênteses, você comentou que já tem uns 10 anos da Lubrino, mas na verdade acho que esse é o 17º ano, né? 17º, isso. Boa. 17º. Essa do naufrágio foi muito legal, assim, como experiência, né? Prova de aprendizado, né? Porque ali no momento não foi nada divertido, assim. E é o que a gente vem falar um pouquinho hoje do equipamento, assim, né? Saber escolher o equipamento certo, apropriado para o tipo de atividade que você vai fazer, não quer dizer que um equipamento ele vai servir para todas as atividades, né? E esse acampamento a gente estava eu e mais 2 casais de amigos, né? O Jordan, a Cabeleira, com as respectivas, e aí a gente saiu da Lapinha para poder subir e dormir no alto da Rabo de Cavalo, chegar ali pelo Peixe Tolo, numa época que era a época das águas, né? E eu tinha comprado uma barraca que ela não é apropriada para chuva, ela é totalmente assim, para clima seco. Mas eu queria fazer o teste com a barraca, eu sabia que ia chover e eu queria ver até onde que ela aguentava. E aí a gente começou a andar, na hora que o céu foi ficando preto, foi ficando muito escuro, a gente tinha passado por uma áreazinha impossível, uma boa área de acampamento. Quando a gente começou a subir a serra, o céu muito escuro, perigando cair raio, a gente resolveu voltar para essa parte mais baixa e acampar no platôzinho que a gente viu. E assim que a gente armou a barraca, era umas 6 horas da tarde, começou a chover e a chuva não parava, a chuva não parava, a chuva não parava. Foi passando um riozinho, formou de um lado da barraca, um riozinho do outro lado da barraca, e a barraca foi enchendo de água, e eu não tinha para onde correr. E aí eu conseguia deitar, né? Tudo molhou, eu fiquei assim com um palmo de água dentro da barraca. E eu tinha que dormir com a cabeça para cima, porque na hora que eu virava, eu molhava, vamos dizer, eu quase que eu afogava ali, né? Então eu tinha que manter sempre a cabeça para cima. Esse dia foi uma experiência puxada. E quando eu lembro de manhã. Quase aqueles tubo-água de parque aquático, né? Só que, tipo, você tá parado e a água tá passando a milhão, assim. Exatamente, que eu estava bem na corredeira e eu lembro uma cena durante a noite que eu via. Na época era câmera fotográfica, né? Não tinha o smartphone, essa facilidade, né? E aí eu vi a câmera fotográfica boiando assim, ó, do meu lado, passando em sentido do meu pé, sabe? Aí eu falei, agora deu ruim, né? Tanto que quando a gente acordou de manhã, a barraca ela tinha uns bolsões de água, né? Então, assim, eu e os meninos, a gente levantou, escorreu a toda a água, torcendo todo o saco de dormir. Então, assim, né? E a barraca deles não teve problema, porque eles já estavam com os equipamentos apropriados para aquilo ali, né? Todos ficaram secos. A escolha correta do equipamento diz muito respeito ao conforto, mas também, principalmente, à segurança, né? Sua segurança ao longo dos dias ali faz muita diferença. Então, vamos que vamos percorrer um pouco dos seus equipamentos aí, que estão preparados para essa caminhada que a gente vai fazer daqui uns dias, com 8 dias. 8 dias de duração lá na Chapada Diamantina, né? A gente podia começar um pouquinho pela parte de banheiro, e aí a gente vai percorrendo depois a parte de cozinha, utensílios, farmácia, roupas para dia e para noite, calçados, camping e mochila. Então, aos pouquinhos a gente vai comentando os equipamentos. Então, a gente pode começar aí pela parte do banheiro, questões tanto de conforto quanto de respeito ao lugar que se anda, né? Vamos lá, assim, só para deixar claro também, né, que esses são os equipamentos que eu achei mais confortável para mim, né? O que eu me adequo, o que eu tenho segurança, o que eu tenho já
conforto e muita coisa pode se adaptando, né? E quando Aham. a gente fala de banheiro, assim, banheiro é um dos primeiros tabus que tem que ser quebrado, eu acho, no camping, né? Porque são 8 dias e não dá para você passar 8 dias enfesado, não dá para você passar 8 dias com desconforto, né? Então, assim, eu costumo levar aqui sempre bem embaladinho. Aí aqui a gente tem um papel higiênico Aham. e também um lencinho umedecido, esses lencinhos umedecidos de bebê, sabe? Então, ele é muito bom, ele é bem econômico, dá para usar tranquilamente. Um Além disso, rolo, um rolo de papel higiênico dá para uma travessia de 8 dias? tá, tá. Tá, e sobra um pouquinho, né? Então, por exemplo, aqui mesmo eu já estou levando um pouco menos de meio rolo. Eu acho que nesse caso vai ser o suficiente. Entendi. Lembrando que às vezes você usa também um pouquinho do papel higiênico para limpar alguma coisa ali, uma panela, um talher, um ferimento, alguma coisa, às vezes ele pode ser útil, assim como o lenço umedecido, né? Quando eu fiz o caminho Inca, não dava para tomar banho, né? Lá, os 4 dias lá para chegar no Machu Picchu. Banho era lencinho umedecido. Porque já Aí. dava, entrava na barraca, tirava a roupa, lencinho umedecido, já dava uma sensação de novo, assim. Não é o ideal, mas já ajuda bem. O lencinho umedecido e uma escovada no dente é quase que um banho tomado, né? Exato. Exato. E quando Beleza. você fala assim do respeito do lugar, né, Juliano? É muito legal É. também, porque assim, não dá para a gente sair usando banheiro a rodo e deixando papel higiênico jogado, né? E deixando fezes e tudo ali, né? Então, assim, você tem lugares e lugares, tem lugares que já determinam um tipo de uso de banheiro, por exemplo, com os shit tubes, né? Que a turma fala, que nada mais é do que um tubo de PVC, salvo engano, com calcário ali, e ali você vai guardando, né, essas fezes até chegar e descartar no local apropriado. Muitos dos campos que a gente faz não exigem, então a gente leva uma pazinha, né? Nessa pazinha ali a gente faz o buraquinho, faz ali suas necessidades, deixa tudo enterrado, deixa tampado, para evitar odor, para evitar atrair o tipo de animal, para evitar doença, para evitar até para os grandes animais um cheiro muito estranho, né? Porque eles marcam o território, se conhecem por causa daquilo ali, né? Então eu acho que hoje eu entendo que uma das melhores práticas aí é E, levar a pazinha, né? e evitar que vá para o leito dos rios, né? Evita tudo, né? Exatamente, evitar, né, usar o banheiro muito próximo assim, ao córrego d'água. Aham. Beleza. Pedras, né? Evitar até mesmo xixi na pedra é bom de evitar, né? Exato. Massa. A gente faz travessias, já fez travessias tradicionais, mais comerciais, mais organizadas, em lugares mais sedimentados, com maior estrutura, mas a gente inventou um tanto de travessia também, né? Porque essas no Espinhaço, o Espinhaço é enorme, tem um monte de povoado, e o que a gente fazia com essa lógica de sempre caminhar 8 dias, a gente ia marcando, criando as nossas travessias. Então, nós passamos por muitos lugares que é zero estrutura, né? E às vezes, na maior parte das vezes, é zero moradores. Então, a gente leva toda a comida sempre, todos os equipamentos, traz todo o lixo e deixa zero impacto, né? A ordem é essa, né? A lógica é essa, né? Zero impacto. Se possível, deixar o ambiente melhor do que quando você chegou, né? Aí é o ideal, né, cara? Assim, uma coisa que no escotismo a gente sempre prezou é assim, tenta deixar melhor do que estava. Que não tem como, mas a gente sempre trabalha para isso, né? Boa. Vamos para a parte de cozinha? Aí, Vamos, você falou, né, Dilevo? Pode falar. não, antes da gente chegar aos equipamentos em si, essas caminhadas que a gente faz, como essa desse ano, a gente leva a comida para todos os dias. E aí a gente tem uma curva de aprendizado também ao longo desses 17 anos. Lá no começo, a gente não sabia direito, um dia era miojo, o segundo dia era lata de feijoada, aquelas latinhas aquela salsichinha. Além de pobre nutritivamente, gera lixo, não era tão gostoso. A gente sai disso, 17 anos atrás,
para uma organização que toda noite a gente come maravilhosamente bem, muito nutritivo, peso relativamente reduzido e, ao mesmo tempo, muito gostoso, né? Então, depois a gente vai postar um outro vídeo aqui, sobre o planejamento da comida ao longo dos 8 dias, inclusive compartilhar uma planilha que ajuda quem estiver nos assistindo a calcular a comida por dia, por pessoa, tudo certinho, para travessias de 8 dias, de 10 dias. Bom, a planilha é só mexer nos dias lá que ela faz o cálculo de todos os dias. Ou seja, quando a gente fala em equipamentos para alimentação, a gente pensa na autonomia completa, né? Assim, todos os equipamentos que a gente tem que ter para fazer uma boa alimentação todos os dias, né? Sim. E quando a gente fala hoje aqui vai trabalhar utensílios de cozinha, de camping, estou pensando muito mais naqueles equipamentos individuais, né? Até por essa proposta. Assim, não vamos entrar agora no tipo de tempero, nos cardápios, numa panela apropriada para 8 pessoas, no tipo, né? Então, não vamos entrar nesse detalhe, exceto uma coisa que ficou da minha responsabilidade para esse acampamento, especificamente essa travessia, que é a colher de pau, né? Que a gente sempre usou uma colher de pau que não é de pau, mas é uma colher muito boa para poder mexer, e esse ano a gente precisou de dar uma substituída. Então, Julião, eu acho que até a novidade aí para o seu spoiler. Que beleza. Estamos levando 2 colheres, super legal, assim, de bambu, sabe? Então, é uma colher super leve, super resistente, né? A leveza é um item muito importante para os nossos equipamentos, assim, porque de coisinha em coisinha tudo pesa, né? E a durabilidade, assim, porque a gente tem 2 panelas para essa travessia e a gente não pode quebrar uma colher de pau. Então, assim, né, a gente tem que ter todos os equipamentos eles têm que ser bons para garantir a segurança. Então, é um item de cozinha que eu tô levando aí. Acho que cada colher dessa aqui ela está pesando em torno de 12 gramas, uma colher dessa aqui. Mas é que esse ano nós vamos em 11 pessoas, e aí por isso a gente vai ter 2 panelas de jantar, por isso 2 colheres, né? Quando a gente caminha até 6, 7, a gente até consegue fazer com uma única panela de comida, né? Mais uma panelinha de esquentar água. Mas esse ano a gente vai usar 2 panelas. Mas vamos às panelas, então. Vamos às panelas aqui, né? Aqui eu gosto sempre de carregar as coisas embaladas, numas bolsinhas, para não ficar batendo, não se perder e proteger o equipamento. Então, assim, tudo tem seu respectivo saquinho, né? Essa é uma panelinha que a gente sempre leva, uma panelinha que, para 2 pessoas acampando, ela faz comida numa boa, ela faz bons jantares. E no nosso caso aqui de 11 pessoas, ela serve muito para esquentar uma água mais rápida, para fazer um cappuccino de manhã, né? Nem sempre os 11 vão estar ali se alimentando naquele momento da manhã, então você consegue fazer o cappuccino aqui para 4 pessoas, esquenta a água mais rápido do que um panelão, né? É bem legal uma panela, nesse caso, é uma panelazinha de teflon, então não agarra as coisas, dá para fazer um tiragostinho à noite, ela é fácil de lavar, né? Uma panelinha bem pequena. Tem um pegadorzinho tudo próprio, né? Sensacional, sabe? Não tem problema. É um tipo de panela que pode ir para o fogo, então, assim, se acaba o gás, se você tem algum tipo de problema com gás, você pode fazer na lenha a sua comida, você não fica prejudicado por isso, né? Sem problema algum. É legal os equipamentos, eu cheguei assim, quanto mais compacto e mais utilidades, melhor é. Então, aqui eu estou levando um prato e um copo para mim e para mais um dos nossos amigos. E tudo isso ele vem cabendo aqui na vasilhinha. Então, por exemplo, quando a gente passou da panela para o equipamento individual, eu separo e aqui eu tenho um prato para poder fazer a refeição, jantar e tudo mais. E aqui eu tenho um copo. Então, ele tem um neoprene para você poder, para não queimar a mão e manter aquecido, né? Que isso é um problema também. Às vezes você leva canequinha de alumínio e coloca ali um cappuccino quente, um chá quente, você não consegue segurar a caneca, esquenta demais a mão, né? Sim. Então, esse já tem o neoprene e ele vem com uma tampa para evitar derramar. E na tampa, ó, a gente bebe por aqui e aqui ele tem um buraquinho também, ó. Que esse buraquinho dá para você soprar e sair o vapor quente. Então, você vai controlando ali a temperatura, né? Ele vem com a tampinha, fácil lavar, de plástico, não quebra. Acho que
Isso aí é bem legal. Bom, além a nossa alimentação, para quem está nos vendo, a gente tem uma lógica que a gente tem o café da manhã, o almoço caminhando, que não é comidão, é lanche, e o jantar, que é uma mistura de arroz, beterraba, algum tipo de carne, tipo lombo defumado. Ou seja, esse jantar a gente faz à noite, e, bom, às vezes de tardezinha, às vezes à noite, e cozinha ele no fogareirozinho pequeno. O café e o almoço, normalmente a gente leva pão sírio, e aí de manhã pão sírio com queijo, depois pode ser pão sírio com patê, para complementar granola, castanhas, frutas secas ao longo do dia, barra de doce, ou seja, de manhã e à tarde, ao longo do dia, lanches. O café da manhã a gente faz ele com bastante sustância também, por exemplo, com leite em pó, granola, e depois toma cappuccino, faz um cafezinho e ainda come pão, e esse jantar mais nutritivo mesmo a gente cozinha à noite. Isso aí, isso aí. E, Julião, uma coisa que é legal, né? Igual você falou do pegador dessa panela, a gente tem que pensar que no acampamento, assim, dos equipamentos, você tem que pensar em tudo. E todos os detalhes eles fazem diferença, né? Então, por exemplo, esse ano a gente está usando umas panelas novas e essa panela ela não tem pegador. Então, a gente já... Eu fiquei responsável também por levar é um pegador de panela que é adaptável a qualquer tipo de panela, né? Então, assim, além de um paninho para poder segurar a panela, você tem um pegador, porque faz diferença, sabe? Sem um pegador traz muito transtorno, né? Pequenos detalhes ali. Aí no equipamento individual, né? A gente já falou ali do copo para poder comer a granola, o cappuccino, tomar o suco à noite, os talheres. Tem um tipo de talher, não é o melhor para mim, mas eu já tive dele. Ele é um talher que ele, vamos dizer, era 2 em 1, né? É uma colher e ele tem ali as pontas de um garfo. Ela é de plástico, super leve. Ela é compacta, ela dobra e desdobra, né? Então, assim, aquela para você poder guardar, e aí você esticando, você tem o seu talher. E hoje eu prefiro talheres mesmo, assim, sabe? Então eu uso garfo, uso faca e uso colher. Esse material aqui é um material similar ao titânio, então ele é super leve. O conjunto desses 3 talheres com o mosquetão tem um peso de 45 gramas. Então, assim, é bem mais leve do que um talher de casa, né? Do que só um garfo, só uma faca. E a fitinha aqui, só de curiosidade, né? Porque uma vez eu perdi um desses talheres, aí agora eu amarro uma fitinha rosa, isso aqui é um plástico biodegradável, então se perder no mato não tem problema, para eu poder achar, né? Assim, de noite, alguma coisa, eu consigo ver ela facilmente. O Galocura está trazendo os pesos, porque junta a quantidade de equipamentos, comida, mochila, roupas, etc. No final dá um peso considerável, né? Por exemplo, a caminhada do ano passado, que a gente fez a travessia, foram 9 dias no Parque Nacional das Sempre Vivas, a gente saiu com 25 quilos em média. E aí a mochila com equipamentos entre 14 e 15 aproximadamente, só a mochila é 2 para 3 quilos, né? Então, de equipamentos, 14 para 15, e essa forma que a gente organiza a nossa comida deu mais ou menos 10 quilos no ano passado, ou seja, 1 quilo e pouquinho por dia. Faz muita diferença. Você sai com a mochila bastante pesada, ainda está se adaptando com o peso, com o centro de gravidade, com o movimento do corpo na trilha, com aquele, né, com a mochila nos ombros, e chega, vai esvaziando o peso e chega super leve voando baixo, né? Mas por que não levar 5 cuecas em vez de 2? Porque, no final das contas, os detalhes fazem bastante diferença para o arranjo da mochila e principalmente para o peso. Né? Com certeza, cara, com certeza. Toda grama pesa muito, né, nesse caso. Toda grama pesa muito. Então é isso, é bem legal pesar, entender o que você tem. A gente tem a planilha, né, Julião? Dá para poder compartilhar também. Nós vamos compartilhar uma planilha, vai estar aqui na descrição do vídeo, eu vou inserir ainda,
mas uma planilha que pode te ajudar tanto no planejamento da alimentação quanto dos utensílios individuais. Bom, vamos para os utensílios? Coisas como lanterna e outras coisinhas? Vamos lá, vamos lá. Então, aqui, para os utensílios, a gente tem que ter um bom canivete. Todo mundo, por favor, tem um bom canivete, né? Hoje a gente usa, assim, pelo menos eu, um canivete com algumas funções, né? Ele tem corte, ele tem serra, ele tem pinça, ele tem algumas coisas a mais. A lanterna de cabeça, né? Eu acho que a lanterna de cabeça ela é muito melhor do que uma lanterna de mão, porque a de mão você tem que estar o tempo todo segurando. Para cozinhar é muito mais fácil a lanterna de cabeça, para você poder buscar lenha à noite para fazer uma fogueira, né? Uma facilidade muito grande. Vale ressaltar que é um equipamento essencial, assim, então é bom que seja um bom equipamento. Eu acho que não vale a pena, não é uma das economias que se deve fazer, no caso da lanterna. Nós estamos, Galocura, nós estamos com a audiência, o nosso querido amigo Tiago Forte, e na hora do canivete ele ficou chateado. O ano passado ele comprou o canivete mais bonito que existia na galáxia e toda hora mostrava o canivete maravilhoso. Lá para o terceiro ou quarto dia ele esqueceu o canivete num dos acampamentos. E era um desse tipo aí, mais grande, preto, era lindo. E aí foi resmungando o resto dos dias chateado, que ele deixou o canivete passando. Ficou para sempre vivas o canivete. Ficou para o próximo. O próximo que passar lá ficou feliz por danado. Isso aqui é uma coisa que eu já perdi alguns também. Então, assim, o mosquetão, sabe? Pega o mosquetão, deixa ele sempre preso em algum lugar, meus talheres entre o mosquetão. Aquilo que eu comentei, né, João? Tudo bem embaladinho, bem seguro, para não perder. Da lanterna, é bom lembrar das pilhas, né? Eu deixo sempre aqui um saquinho de pilhas reservas, não vou levar todas, né? São pilhas boas que eu tenho em casa ainda. Que loucura. A lanterna, é bom lembrar que ela serve para caminhar à noite. Às vezes a gente anoitece e a gente não chegou no lugar ainda. Ela serve para ficar no camping à noite, barraca, se organizar. Serve para cozinhar. Eu me lembro que nas primeiras travessias não existia esse negócio de lanterna de cabeça. Ficava um segurando, o outro cozinhando. Era uma peleja. Para cozinhar é maravilhoso. E é um equipamento, para além de conforto, é segurança. Porque pode dar um problema, essas caminhadas envolvem riscos diversos. Pode ser que o grupo tenha que dividir, um torcer o tornozelo, o outro grupo vai ter que ir na vila mais próxima, buscar uma mula para vir levar o colega. Ou seja, canivete, isqueiro e lanterna, todo mundo tem que ter, e as pilhas, 2 grupinhos de pilha reserva no mínimo, porque é de segurança. Mas 11 pessoas, 11 canivetes? Sim, 11 canivetes, porque pode acontecer de você perder, pode acontecer do grupo dividir. No nosso caso, nunca se passou isso, mas é uma questão de segurança, né? Sim. E é isso, negócio, a gente nunca passou um perrengue, até porque a gente está sempre preparado para aquilo ali, né? Então, se a gente nunca teve problema de precisar de um facão e não ter um facão, a gente nunca precisou de, por exemplo, precisar de uma cordinha para fazer uma amarração, para fazer uma costura, para puxar uma lona, a gente sempre tem, né? Então, assim, é uma cordinha simples, não precisa de ser nada muito elaborado. Aqui eu tenho 25 metros de corda, né, cara? E pesa muito pouco. Se eu salvo engano, ele está com 70 gramas. E resolve para muita coisa, para amarrar uma lona, para puxar uma mochila, para fazer uma maca, para fazer né? Para várias coisas aí, ela é útil, né? Ainda levando nos itenzinhos, assim, item de recipiente de água. Então, eu me dou super bem com o Camelback. Quantos litros? No meu é de 3 litros. Nem sempre eu ando com ele todo cheio, porque muitas vezes a gente tem água, né, no caminho, mas eu gosto muito de usar o Camelback, e o que não elimina também uma garrafinha de água, né? Eu sempre levo uma outra garrafinha,
Porque o camelback, um dia ele pode estragar, ele pode furar. Teve um episódio que eu estava com o Cabeleiro e o Jordan, né, que sempre está com a gente nas caminhadas, e a gente fez um acampamento na Serra do Cipó, deixamos as barracas do lado, fizemos uma fogueira um pouquinho mais afastadas das barracas, né, até por segurança, e na hora que a gente foi deitar, o acampamento foi atacado por formigas. Além de pegar chapéu, mochila, boné, blusa, bastão e tudo mais, elas atacaram o meu camelback, fizeram um rasgo no meu camelback. Então, assim, se eu não tivesse uma garrafinha ou outro recurso, eu estava sem meu recipiente de água, né? E a gente já andou em áreas que, de repente, durante todo um dia não tem água, então a gente leva, na média, cada um mais ou menos 3 litros. Tem pessoas que levam 2 garrafas de 1,5 litro, pode ser garrafa de refrigerante ou uma garrafinha mais legal, e tem gente que vai com o camelback. O camelback, ele é muito bom porque ele fica com o canudinho aqui, é mais fácil você beber água durante o movimento. Ou seja, está subindo uma serra, tá fazendo uma descida que precisa de atenção, mesmo assim você consegue pegar ele aqui e ir bebendo ao longo. Isso é bom para não desidratar. Já vi pessoas se desidratarem porque ficaram tão preocupadas com o esforço físico, com o movimento e esquecer de beber água, né? Mas a garrafa de plástico, seja garrafinha de água ou garrafinha maior, ou garrafinha desse tipo, ela é boa também, assim, ela ajuda na hora de cozinhar, ela ajuda na hora de ter água reserva, como você falou. Às vezes a gente passa por um rio e depois a gente não tem certeza se o acampamento da noite vai ter água, ou seja, sai todo mundo carregado de água para a gente ter essa reserva, né? E umas coisas legais, por exemplo, garrafinha de água, né? Você não precisa de ter um camelback também, você pode levar uma garrafa PET. Um conselho que eu dou são as tampinhas, sabe? Assim, eu já vi gente perder a tampinha. Então, se você vai levar só uma garrafa de água, não custa levar 2 tampinhas extras ali dentro, ou dar um jeito de amarrar, porque já vi a tampinha cair na água e aí você não consegue levar muito fácil essa água, né? Você fica um transtorno. Então, são dicas legais assim, para o acampamento, né? Aí, concluindo aqui de itenzinhos, né, Julião? Assim, não é para toda travessia, mas no caso dessa travessia, eu vou levar, só para concluir a água que eu lembrei. Não é o caso também, por isso que eu não tenho aqui nem para mostrar, o cloril, né? Às vezes, se você vai para lugares que a água não é tão confiável, é bom você levar uma pastilhazinha de cloro, você coloca ali no litro da água, tem a medida certa de quanto de cloro para quanto de água, e o tempo que você deixa ali para poder você ter certeza de que está bebendo uma água boa e não tem nenhuma diarreia, não tem nenhuma complicação. Nessa travessia que a gente vai fazer, a gente tem planejado aí uns 2 dias de ataque, né? Então, assim, durante a caminhada, pode ser que a gente deixe o mochilão em algum local específico, faça um atrativo e retorne para pegar a mochila. Então, eu estou levando uma mochilinha de ataque pequenininha, né? Ela cabe aqui o meu camelback, ela cabe com água, ela cabe alimento não só para mim, como para mais pessoas também. Então, não quer dizer que todo mundo precisa de levar uma, né? A gente, com 11 pessoas, dá para dividir bem aí. E é uma coisa que ajuda, sabe? Assim, qualquer ataquezinho que você vai fazer, uma mochilinha pequenininha, ela ajuda bem. É muito bom mesmo. É isso aí, né? São pequenos itenzinhos que eu acho que vale a pena sempre ter, né? Beleza. Massa. Você preparou aí também farmácia, primeiros socorros? Tem também, cara, que é essencial, né? Eu acho que, assim, primeiro, a nossa higiene, né? Eu tenho aqui uma pasta de dente, o fio dental, a escova de dente. Tá faltando aqui só o meu sabonete, que eu tenho que pegar ainda. Sabonete, eu acho que, assim, o ideal é sempre trabalhar com sabonete biodegradável. Quando, né, se às vezes é difícil de achar em algum determinado local, às vezes o custo dele é muito alto, a gente substitui bem por sabão de coco, né? Assim, ele faz tão bem a função de limpar e ele agride menos o ambiente, né, do que esses sabonetes comuns. Tem algum sabonete que é agressão zero? Eu acho que esses biodegradáveis eles são os melhores, sabe, João? Ô, Julião, eu tive uma vez que eu não tenho dele mais, nunca mais achei, que ele eram lâminas. Então, é como se fosse uma lâminazinha de sabão, e você usa uma vez, ele já desintegra ali e ele não causa impacto. Mas
bem difícil achar. Bem Entendi. difícil. No nosso caso, normalmente a gente leva sabão de coco, aqueles melhores, né? E a gente leva sabão tanto para o banho quanto para lavar a louça, né? Então a gente separa e leva aí dois, três pedacinhos para cada e deixa separadinho e de coco, né? Para ser esse que agride um pouco menos, né? Um protetor solar, né? Assim, Pô. não precisa de ser individual, né, cara? Assim, igual a pasta de dente, o sabonete, você não precisa de ser individual, você pode levar um para compartilhar com todo mundo. E eu levo também um kitzinho de primeiros socorros, né? Nesse caso aqui, ó, o meu kitzinho ele tem. Só sobre o protetor solar, o ano passado eu perdi o chapéu. Não tinha reserva e estava um sol da pesada. Então, fez muita diferença o protetor. Muita diferença. Ajuda bem, cara. Bom, no kit eu levo sempre assim, uma atadura, gases, esparadrapo, né, como se fosse um band-aidzão assim, para curativos maiores, para alguma coisa mais grave que aconteça. Né? Não carrego muitos remédios, além de um antialérgico, como é que chama isso aqui? Antisséptico, né? Eu acho que é interessante também, no caso ali de um corte, de alguma coisa, você consegue sanar muito rápido. Um cobertor de emergência, né, para baixas temperaturas, para um caso aí de alguém. Já aconteceu de noite um amigo escorregar e cair na cachoeira com toda a roupa que ele tinha, que era a roupa da noite. E isso aqui pode ajudar bastante no momento que você está todo molhado ali, né? Então, assim, é bem interessante ter o kit de primeiros socorros, pode ser básico, tem que ter. E uma coisa que eu aprendi, que eu carrego no meu kit, é uma seringa. Né? Pode ser uma seringa sem agulha, e eu vou contar para você rapidinho por que eu carrego essa seringa, cara. Eu estava com o Marlon, a gente foi para a Cachoeira da Fantasma. Na época que a gente foi, o caminho não tinha a trilha certa ainda, a gente passava... Fantasma no Parque Nacional da Serra do Cipó. No Parque Nacional. E aí a gente entrando, teve que passar pela Cachoeira da Drummond, você sobe um samambaial, eu estava abrindo com um facão e entrou um mosquito no meu ouvido. E aquilo é desesperador, porque parece que ele está dentro da sua cabeça, batendo asa, você não consegue equilibrar direito, não dói, mas é muito barulho, é desesperador. E aí eu enfiei a cabeça na água, tentei matar de todo jeito, voltei para a cidade e quando foi tirar, tirou com uma seringa. Nada mais do que colocar um pouquinho de água, bater a água dentro do ouvido, se você conseguir deixar ela um pouquinho morna, melhor do que uma água gelada. Na hora que você joga a água, o tímpano fecha, a água bate e sai. No que ela sai, ela leva o mosquito. Então, assim, é uma coisa que a gente consegue resolver rapidamente, né? Se você tiver uma seringa. Também aqui eu termino, eu acho, né, a questão de farmácia, de kit de primeiros socorros, né, de higiene, eu acho que a gente acaba nessa aí, Julião. Beleza, vamos para as roupas? Vamos para as roupas. As roupas, a gente, caminhadas, né? Aqui, ó, só antes que eu passei por ela, a toalhinha, né? Então, assim, a gente falou tanto de banhos e tal, né? Mais uma vez, eu gosto de deixar numa sacolinha. É uma sacolinha com tela, tá vendo? Porque para ali secando. Na hora que para ela ir secando, então você pode pendurar na mochila, ela vai secando, leve, uma coisa que seca rápido. De roupas, Julião, eu penso durante o dia, né? Eu gosto de caminhar com calça que vira bermuda. É sempre legal a gente ter mais de uma utilidade para qualquer equipamento que a gente conseguir, né? Então, nesse caso, eu tenho uma calça, eu tenho uma bermuda e numa única peça eu diminuo o peso ali dentro da minha mochila, né? Então, tá aqui, ó, uma calça simples, aqui o zíper, né? Onde a gente transforma ela em bermuda. Normalmente, eu saio sempre com a calça, se está muito calor, estou dando uma calma mais tranquilo, eu tiro o zíper e abaixo essa parte. Eu nem tiro, não, eu deixo na própria bermuda. Então, é bem prático, né? Eu levo 2 calças dessa,
para garantir. Tem gente que fala que eu sou muito conservador por levar duas. Eu levo duas. Eu prefiro levar garantir as duas. Não, e assim, a gente já andou em muitos lugares que de repente você está embreando dentro do mato, tem aquelas bromélias espinhudas dando na canela, tem florestinha de canela de ema. Então, quando a gente caminhava só de bermuda nas primeiras edições, a canela vinha parecendo assim 1000 pontinhos às vezes até de sangue, assim, dependendo do lugar que entrava, e a gente achava bonito ainda naquela época. A gente achava que fazia parte, né? Mas assim, faz muita diferença. Você tá de calça, né? E inclusive, se possível, blusa de manga comprida, né? Você usa que tipo de blusa? Então, esse tipo de calça, eu uso camisetas assim, ó. Camiseta de proteção V, Sim, camiseta bem levinha, né? sim. Por exemplo, essas camisetas aqui, elas pesam 80 gramas, cada camiseta dessa, né? Então eu levo, há quem diga que eu sou conservador também, eu levo 3, então é uma no corpo e 2 na mochila, né? Contando com essas 3, é o tipo de Eu, camisa que eu levo. eu levo Quando você duas. fala 2, né? Aí. E todas as que eu levo, eu, com a loucura, levo de manga curta. Eu prefiro levar de manga curta. Mas eu tenho sempre um manguito, né? Que são como se fossem 2 braçadas. Suporte para o braço mesmo. Então, eu coloco aqui, ele tem proteção V, ele me protege com o sol, ele me protege na hora de entrar no mato ou outro. Se tiver com frio maior, né, ventando mais, ele me protege também. Então, assim, eu tenho gostado mais, sabe? Eu acho mais prático, mais fácil de tirar, né? Vale a pena ser de qualidade. Então, assim, é uma coisa que eu tenho há 8 anos e ele nunca relaxou, nunca me deu problema. É isso que eu ia falar. Equipamento de camping, os muito baratos, você acha fácil, está perto aí no supermercado, mais perto da sua casa. Os mais leves, os mais tecnológicos, eles começam a ficar bastante caros. Só que o equipamento de campo, se você usar mal uma vez uma barraca e guardar ela suja e molhada, daí 2 meses você vai tirar ela do armário, ela está mofada, acabou. Mas se você usar bem, ela pode durar 20 anos, 30 anos, né? Um saco de dormir bem utilizado, que você chega em casa, limpa, bota no sol, guarda num saco, estanque, tudo bonitinho, ele vai o resto da vida. Ou seja, a maioria dos equipamentos de camping vale a pena você ir comprando aos poucos, mesmo que sejam mais caros, porque eles vão ser mais leves, mais confortáveis, mais tecnológicos e eles vão durar o resto da vida. Ó, um exemplo disso que você está falando, Julião, eu fui o último feriado agora em Corpus Christi. Enfim, o último feriado que teve, 15 dias atrás, eu fui acampar com os 3 sobrinhos, bem novos. Poxa, 3 sobrinhos, eu Dinho, e a Laura, Zezinho, que é minha Luizinho. esposa. Exatamente. Então eram 5 pessoas, 5 pessoas. Tinha que arrumar saco de dormir, isolante para todo mundo. E um dos sacos de dormir que a gente levou foi o meu primeiro saco de dormir. Quando eu entrei para o grupo escoteiro, eu tinha 12 anos de idade. Não vou falar quantos anos que tem o saco de dormir, mas já vai lá para quase 30, né? Então, assim, segundo a Polícia Militar, 23. Segundo a associação que estava organizando, 78 anos. Bem por aí, assim. Não é o saco que eu uso hoje, mas ele está muito bom, ele está conservado, porque ele é grande, ele é um pouco pesado, a gente está falando de muitos anos atrás, né? Não tinha tanta tecnologia, mas bem cuidado, você tem um equipamento quase que para o resto da vida, né? Ó, o Tiagão está pedindo dica de como prevenir carrapato. Isso é difícil, loções cabim, né, cara? Depende do lugar que você vai também, né? Carrapato é difícil, cara. Tem que tirar depois. Carrapato é difícil. Aí, Julião, a gente falou então, né, da calça, falou do tipo de blusa, boné, chapéu, qualquer coisa aí é bom para proteger a cabeça, a nuca, igual você comentou, né, que perdeu seu chapéu durante a caminhada, e o protetor te salvou, assim, é uma coisa que tem que ter.
Óculos de sol é bom também, né, cara? Não só pelo sol, mas assim, Galho picha, no olho. galho no olho. Ele tá na segurança. O tipo de cueca também, sabe? Assim, eu gosto de uma de mais de algodão, uma coisa que fica bem confortável ali, porque você está andando o tempo todo, você está suando, você tem areia, você tem o sal do corpo, você tem uma série de coisas que pode irritar demais. E Para esses casos, segundo os conservadores, leva quanto? os conservadores levam 3. Levam 3. Eu tô nos conservadores também, eu levo. Eu levo 3 e como a gente está indo agora para um local que corre o risco de encontrar mais pessoas, eu estou levando até uma sunga, sabe? Esse ano eu vou levar a sunga também, primeira vez. Esse ano eu tô levando uma sunga. E tô levando também 3 pares de meia. Lembrando que é 3 pares de meias, 3 cuecas, mas uma tá no corpo e 2 estão na mochila. Né? E são coisas que é muito fácil de lavar. Assim, a blusa, né? A cueca, você lava aquilo ali, isso seca muito rápido. Então, se todo dia você quiser andar com uma coisa com a roupa limpa, você anda com a roupa limpa sem problema algum, né? A mesma coisa a meia, assim, né? Eu levo 3, 2 meias no pé, 2 meias na mochila. Mais uma vez é o que a gente fala, vale a pena ter um bom equipamento, sabe? Assim, essas meias, elas tentam eliminar o suor do pé, são meias que confortáveis, que inibe a criação de calo no pé. Então, assim, a gente vai passar 8 dias, cara, andando todos os dias. A gente vai andar mais de 100 quilômetros nessa viagem, né? Então, assim, se tem um problema no pé, é um grande problema. É um grande problema. Então, meia de algodão só não é muito legal. Se não quiser investir numa meia, assim, eu preferi. Um conselho que eu dou, eu não sei se hoje em dia tem aquelas meias que os nossos pais, a gente usou de sapato social, uma meia bem fininha. Se você colocar ela no pé e depois uma meia de algodão por cima, ela ajuda bem também a evitar os calos no pé. Né? Boto Então, eu fé. acho que a meia é bem legal. E aí a gente encerra a parte, né, falando de meia, de cueca, de blusa, de calça, de boné, de chapéu. Acho que a gente pode falar da bota, né, Julião? Talvez do Belocura, calçado. deixa eu botar aqui na tela a planilha para quem está nos vendo entender um pouco a planilha e aí eles vão conseguir aqui na descrição do vídeo, a gente vai colocar o link dessa planilha para ser baixada. Rapidinho, tá? Tranquilo. Bom, estão vendo? Essa é a primeira aba da planilha, onde a gente planeja a parte de alimentação, e aí vai ter um vídeo só para isso, né? Aqui, café e almoço. Então, aqui, basicamente, eu mexo na quantidade de pessoas. Se eu colocar aqui 6 pessoas, todos os valores mexem, e a gente sabe até peso, quantidade de pão, pita, pão sírio que tem que comprar, de queijo, de castanhas, de geleia, ela já está toda programada para facilitar, né? Aí você faz uma adaptação ou outra. Claro, essa planilha ela é construção desses 17 anos, ela vai melhorando a cada ano. Então, mas você pode baixar essa planilha, ela vai te ajudar e você vai fazendo as adaptações que você deseja. Aqui na segunda aba tem os equipamentos individuais, ou seja, essas quantidades que o Galocura está trazendo, todos esses itens, sejam de vestuário, equipamentos, filmagens, se for o caso, que é o meu caso, e higiene, que não é muito o meu caso. E ainda tem Só um uma. parênteses, Julião, essa equipamentos individuais é bem legal, porque cada um tem a sua ali, né? Então, você sabe que segunda pele, a verde, o tipo de blusa, o azul, o equipamento, ela é bem didática, assim, né? Dinâmica, vamos dizer assim. Exato. E aqui tem uma terceira abinha ainda que ajuda a compartilhar, que ajuda a entender a distribuição do peso, né? Como a gente disse. O ano passado a gente saiu com 25 quilos mais ou menos, era 10, 11 de comida. Aqui te ajuda a entender um pouco dessa distribuição. Eu queria mostrar aqui rapidinho, já vou tirar da tela, que ela vai estar disponível aqui para quem quiser baixar e quem quiser utilizar.
Loucura, o Atílio está trazendo aqui uma dica que é cueca e meia, o material ideal, ele está dizendo que é poliamida, que não retém água. O material ele é muito importante para todo o equipamento, faz toda a diferença. O não molhar o molhar e não esfriar o corpo, ou os equipamentos à prova d'água e vento, ou os equipamentos que podem molhar e secar rápido, que sejam fáceis de lavar. Então, o material faz toda a diferença. Isso. Aqui mesmo, ó, aqui tem, né, a maior parte da confecção disso aqui é poliamida. Não vai dar para ver, mas ele é exatamente isso, sabe? O poliamida para ajudar bastante, ajuda bastante, né? Então, assim, e quando você pega o material, você vê, né? Boa, Tira, dica boa aí, ó. Mas ajuda bem, a mesma coisa a meia. A minha meia é aquela dupla. Não sei se a sua é, mas a dupla, ela evita muito bolha, porque ela tem uma dupla camada, a bolha, o problema que a bolha dá é quando fica deslizando no pé ali e fica fazendo a fricção, né? E bolha, assim, algumas pessoas já tiveram, outras não, mas de repente você tem uma bolha no primeiro dia, segundo dia, aquilo é pequenininho, e aquilo vai te incomodar muito todos os dias, porque é o impacto do corpo inteiro com a mochila em cima do pé. Eu vi gente desistindo do caminho de Santiago por causa de bolha. 2, 3 bolhas, ou seja, evitar o máximo é importante. Então, você tem essas meias duplas que evitam, tem a vaselina, passa vaselina em pasta assim no pé antes de vestir a meia, é uma sabedoria antiga lá do Caminho de Santiago, todo mundo usa. São formas de evitar uma coisa que vai ser pequenininha, mas que vai te causar um desconforto enorme ao longo dos dias, né? A meia de sapato social, sabe? Que a gente falou de vários recursos, né? Porque é uma coisa que é muito importante, assim. Eu não citei ali, mas dentro do meu kit, ó, esse aqui é um esparadrapo específico para bolha, sabe? Assim, na hora que está começando, onde você sentir que no primeiro dia você já sente ali um calinho ou outro, né? Na bota. Então, assim, já dá para colocar também, assim como a vaselina. É importante, cara, porque se você tem bolha pesada no segundo dia, acabou sua caminhada, né? Que legal. Acabou sua caminhada. Já vi caboclo desistindo de caminhada longa por causa de bolha. Às vezes a bolha é mais... fica uma carninha viva e aí realmente fica difícil de andar. Então, podendo evitar, assim, o teste da bota antes, tem bota que pega o dedinho aqui do lado, esses testes são muito importantes, né? Acho que a gente pode até entrar na bota agora, que a gente, né, falou da vestimenta Pode. ali durante o dia, assim, a quem goste de tênis, a quem gosta de bota de cano muito alto, mais baixo, eu me adaptei mais com cano intermediário, mas com cano relativamente alto, com trava aqui, sabe, para poder deixar o tornozelo bem preso. Eu gosto de bota um pouco mais leve, mais confortável e menos durável. Então, por exemplo, essa bota eu estou com ela desde 2020. Eu acho que ela ainda faz mais umas 3, 4 travessias sem problemas, assim, sabe? Então, vale a pena. É uma bota que é impermeável, pode ser com Gore-Tex, com outro tipo de impermeabilização. É importantíssimo, porque às vezes é inevitável você molhar o pé, né? Até uma parte da bota, e você continuar com aquilo ali, com o pé seco, é muito importante, assim. Então, eu prefiro leveza, eu prefiro o conforto, o cano relativamente alto, né? Prestar muita atenção em solado, assim, a minha, ó, quando eu falo que está acabando, né? Você vê que ela já começou a perder as garrinhas, assim, mas ainda dura bem essa bota, né? Solados inteiriços eu acho melhor também do que solado com muita repartição, porque aquilo ali ele pode ir descolando, ele pode arrebentar um pedaço, outro pedaço, e a partir do momento que arrebentou o primeiro pedaço, a bota começa a arrebentar toda, né? E o inteiriço ele tem uma camada já normalmente costurada, colada, então é muito mais difícil dele te dar problemas, assim, né? Antes de ir, usa a bota. Não compra uma bota e vai o primeiro dia por causa dos calos que a gente já falou, por causa do conforto.
A bota, você também não pode ter uma bota que você comprou uma bota uma vez, deixou ela guardada 1 ano. Você não pode pegar uma bota de caminhada e usar ela uma vez por ano. Porque no segundo ano que você usar, aquela bota está ressecada. E ela ressecada, ela vai começar a estourar, ela vai começar a abrir toda. Ela descola, né? Ela descola. E aí você vai ver isso no segundo dia de caminhada, porque no primeiro ela ainda segura. Você acha que você está super tranquilo ali, mas ela vai detonar. Então, assim, uma boa bota, usa ela com frequência durante 1 ano, né? De vez em quando, põe ela no pé. Sobre a relação bota ou tênis, tem amigos que caminham com tênis, esses tênis de trekking mais resistentes, mais adequados. Para alguns tipos de caminhada, o tênis chega a ser melhor, por exemplo, se não tiver tanta pedra, se for uma caminhada com uma trilha mais batida e tudo. Eu, pessoalmente, nesse tipo de travessia que a gente faz, eu gosto bastante da bota, ela me dá mais segurança no tornozelo, ela pode me dar mais segurança, eventualmente, até numa picada de cobra. Eu gosto dela, ela me dá mais segurança, eu sinto. Mais Os pesada, mas trupicão, né? Cada trupicão que você dá, ela os ajuda. trupicão cobram um preço legal. E que mais? Tem e papete, você tem? Tenho, aí eu uso mais para noite, né? Aí a gente já pode entrar até na vestimenta da noite, assim. Vamos já pelo calçado. Para noite eu gosto de usar papete. Não Sim, gosto muito do chinelo, porque normalmente eu uso com meia. Então eu ponho a meia, sim, a papete, o chinelo com meia. Escorrega muito. O chinelo não isola muito. sim. Pensando no calçado da noite, ele tem que ser confortável e ele tem que isolar do frio, porque você está o tempo todo com o pé na pedra. E você tem alguns tipos de calçado que é muito fininho, ele não vai isolar, seu pé vai ficar gelado. Isso. E Né? tem. Uma vez eu comprei uma, até dei para o Julião de presente, que ela não é boa, né? Assim, ela é maravilhosa, mas ela não isola, né? Não é boa a questão do isolamento. Assim. Então é importante E essa pensar nisso. aí, ela é até. Ela é equipamento de segurança. Eu já vi pessoas que a bota detonou e isso aí a pessoa conseguiu andar 3, 4 dias tranquilamente lá no caminho de Santiago tinha um monte de gente fazendo com essa sandália que é super tranquilo. No nosso caso não é muito tranquilo, porque você vai dar chute em ponta de pedra, mas ela é equipamento de segurança. Chega a ser Ela substitui, né? um plano B se a bota abrir os bicos, acontecer alguma coisa, né? Isso, exatamente. Beleza. Então, assim, Vamos. o chinelo eu acho que não precisa, né? Então é uma bota, uma papete, você tá bem aí para as travessias, né? Boa. Essas caminhadas, a maior parte delas no Brasil, e a gente enfrenta mais ou menos uma temperatura aí de à noite 5 graus, 3 graus, dependendo do artinho de serra e do ventinho que entra, às vezes pode chegar a 0, né? Então, nossos equipamentos, sacos de dormir, essas coisas, barraca, eles são preparados mais ou menos para essa temperatura, para esse tipo de clima, né? E no inverno, o inverno brasileiro normalmente é seco. Você quer falar um pouquinho das roupas para a noite aí? Isso, à noite, né? Então, assim, vamos lá para as pernas, já que a gente começou da papete, né? O que eu falei de usar ela com meia, né? Porque à noite eu uso uma meia mais grossa, diferente daquelas meias ali de caminhada. É uma meia, assim, parecida uma lã sintética, assim, né? Então, cabe muito bem na papete, não cabe muito bem no chinelo. Para as pernas, eu uso uma segunda pele, uma cirola. Nada mais é do que uma cirola, né? Que ajuda bastante, assim, vários tipos aí. Você pode comprar da Hering e tal. Essa aqui ela é especial para isso, assim. Então, né, a gente, sem querer fazer propaganda de ninguém e tal, mas, assim, né, é uma coisa mais térmica, ela é um pouco mais elaborada do que uma simples cirola de ficar em casa, né? E à noite eu uso também uma calça impermeável. Não só por causa de chuva, ela é basicamente bem parecida com calça de motoqueiro, né? Mas ela é um plástico impermeável, ela é super leve e ela facilita. O que eu gosto dela? Para poder sentar nas pedras de noite, aquilo fica muito gelado,
Se às vezes você não tem um local adequado para sentar na terra, você senta ali no frio, ela isola um pouquinho ali, né? Então, e protege de vento. Então, com a segunda pele e com isso aqui, você está super bem protegido. E às vezes acontece de lubrinar, né? Lubrinar neblina, né? Cerração. Vem caindo gotículas e à noite, às vezes, o acampamento fica frio. Ô, Galocoro, o Thiagão ele tá perguntando do manguito. O seu manguito chama manguito? É de marca? Compra onde? Manguito. Cara, esse aqui, ó, ele é proteção UV. Ele tem todas as especificações aqui. Acho que o meu já saiu porque tem muitos anos, né? Eu uso um que é de bike. Isso aqui normalmente se usa para bike, tá? Eu uso um que é da Seja Biker. É uma empresa de Montes Claros, mineira, e essa aqui eu faço propaganda mesmo, porque isso aqui é bom demais, cara. Legal. Eles dão garantia eterna para costura, para qualquer problema que der, você pode mandar que os caras fazem. E não é um dos que ficam descendo, sabe? Assim, igual eu tenho braço fino, cara, ele prende super bem. Acho sensacional, Thiagão. Vale muito a pena, cara. Seja biker, pode comprar lá, mas você acha em qualquer lugar também, né? Eu vou comprar um negócio desse aí para mim. Eu não tenho, não. Acho muito bom, muito bom. Mas... voltando à noite, então, né? A gente tem lá a meia, a perna, a segunda pele, né, cara? Uma blusa de segunda pele que segue a mesma proposta ali da calça, né? Que era a calça cirola. Então, é bom ter uma blusa leve, bem rente ao corpo. A segunda pele não pode ser uma coisa muito folgada e tal, porque ela vai segurar a temperatura corporal ali. Então, Sim. É bom que ela seja mais rente ao corpo, né? Acima da segunda pele, mais uma vez, meus saquinhos, né, cara? O rei do saquinho, eu gosto de deixar tudo embalado ali. Em cima da segunda pele, você pode usar um fleece, que é aquela blusa que parece um cobertorzinho, um pelinho, bem gostosa. Eu usei muitos anos, eu substituí o fleece pelo que a gente chama de Michelin, né? Que é esse de várias coisinhas, vários gominhos, assim. Então, eu substituí o seu fleece. Eu acho que ele é bem mais quente, ele é bem mais leve, ele é bem mais compacto. Para mim, tá? Você tem dois tipos. Esse tipo aqui, ele é o de pluma de ganso. Ele esquenta mais e ele fica bem mais reduzido. E você tem o de material sintético, que também é muito bom, que atende muito bem, que substitui o fleece também. Então, são 3 camadas, né? A segunda pele para a noite, a segunda pele. Essa aqui para poder substituir o meu fleece, para ser na segunda pele. E à noite um anorak também, assim, por cima de tudo. Né? Essa já é mais grossa, que aguenta o sereno pesado. Então, assim, às vezes você não está com chuva, mas você está com o sereno muito forte. Né? Então, ela já protege bem. Ela tem um gorro também, isso é bem importante. Né? Assim, para segurar à noite. Assim. Boa. Estou levando essas roupas aqui para a noite. Esse é meu conjunto de roupas aí, né? O anorak final aí, ele é de conforto, mas ele também é de segurança. Quase todos esses, né? Mas o anorak, um bom anorak, que vai aguentar muita chuva, vai aguentar vento e vai te dar uma segurança enorme à noite, às vezes até, dependendo das condições da caminhada durante o dia, até durante o dia, né? Mas é bom que ele seja de melhor qualidade também. Aguenta uma chuva, né? Tem que aguentar isso aí. Se você tiver que ficar exposto na chuva, é bom. Beleza. Por fim, mochila e equipamentos de camping. Vamos de camping primeiro. Vamos lá, então, Julião. O básico e importante, vamos dizer, a barraca, né, cara? Então, assim, vários tipos de barraca, não estou aqui para falar qual que é melhor e tal. Eu me adaptei bem a uma barraca pequena. Isso aqui é o tamanho da minha barraca, é quase que o tamanho da minha mão, assim, né? É para uma pessoa, né? É para uma pessoa. É uma barraca de uma pessoa. Ela pesa 800 gramas, essa barraca. Né? Ela vem aqui a parte do saco. E aqui são os bastões para poder armar essa barraca.
O conjunto pesa 800 gramas? O conjunto, isso aqui tudo pesa 800 gramas. Boa. A minha pesa 1.800. Aí. Agora, a minha barraca é uma barraca que eu não consigo ficar sentado dentro dela, né? Ela é um sarcófago, ela é bem compacta. Então é isso que a gente fala ali, né? O equipamento que você vai se adequar. Tem gente que vê na barraca e fala, não, eu nunca conseguiria dormir ali dentro. Mas para mim ela é super, super confortável, né, cara? E nesse caso, sim, o tempo está meio imprevisível. Então, além da minha barraca, essa é a barraca que eu naufraguei. Então, assim, eu aprendi a lição, estou indo para a Chapada com ela. Pode ser que chuva à noite, em algum momento ou outro. E aí eu providenciei uma lona chinesa mesmo, eu comprei ela na China, levíssima, acho que são 300 gramas. Então eu consigo. Minha mãe me salvou, colocou um monte de ilhosa nela. Então, com essa lona, eu consigo me proteger ali das chuvas, e eu armo ela, uma coisa que eu não comentei, Julião, durante as caminhadas, são os bastões. Né? Assim, eu uso os bastões durante o dia para caminhar, e quando eu armo a lona impermeável, no caso de chuva, eu uso os bastões para armar. Então, eu inverto eles, coloco aqui os ilhós, né? E estico ali aquela lona. Aí, além da barraca, dentro dela vai o isolante térmico, né? É o inflável. Eu uso o inflável, assim, é fundamental para você não ficar em contato com o chão gelado, com a terra, né? Então, assim, sim, mais uma vez, pensando muito em peso, assim, esse é um isolante que pesa 510 gramas. Nossa. Né? Então, você infla ele ali, ele fica bem confortável. Acho fundamental. Tem gente que fala que eu sou conservador. Mas eu levo Nesse caso, é um caminhante idoso que chama isso. Tem mais coisas do idoso aqui, tem novidades ainda. E tem outra. Além do travesseiro, que é muito bom, eu levo a fronha. Eu levo a fronha de travesseiro. Aí é do idoso mesmo. Não embaro ele no lençol, na camisa, na toalha. Não, eu levo uma fronha de travesseiro. Faz toda a diferença para mim. E o saco de dormir. Né? Assim, ó, vale a pena comprar bons sacos de dormir. Né? Mais uma vez, assim, um equipamento que é um pouco maior do que a minha mão. Né? Então, assim, é uma coisa compacta. Ele pesa... Eu tenho que olhar direitinho, mas eu acho que são 800 gramas. Né? Para que temperatura, conforto? Confortável, ele segura até 0 graus. E aí, de extremo, ele vai para menos 10. Nossa, bom. Então, assim, né, é um excelente saco de dormir e me atende super, assim, por causa do tamanho compacto e o frio, né? E aí, ainda, que é uma novidade que para mim, que eu nunca usei ainda, estou estreando ainda no camping, né? Aí é categoria idoso. Aí é categoria idoso, cara. Esse é o quê? O que vai sair daí de dentro? Isso aqui é uma cadeira. Isso aqui pesa menos de 1 quilo, com a bolsa, tá? Se eu tirar a bolsinha, 40 gramas. E aí é uma cadeira. Ó. Você tem todo o pé, o esqueleto dela e toda a lona da cadeira. Assim. Então, hoje, por menos de 900 gramas, eu consigo sentar confortável. E assim, parece que é zoeira, mas, cara, 9 dias, né? 8 dias aí, depois dos 40, sentando em pedra, sentando no chão o tempo todo, fazendo comida torto. Essa sua é de encostar? Ela tem encosto? Ela tem encosto. Nossa, eu suspeito que esse ano vai ser só... Vamos fazer aqui uma demonstração aqui em breve, Julião. Caralho, que geringonça sensacional. Aqui, ó, aqui você monta já a estrutura dela, já está totalmente montada.
Eu suspeito que esse ano vai ter só você e no próximo ano vai ter todo mundo de cadeira. Aqui, eu tô para dizer que esse ano já tem mais gente, viu, cara? É mesmo, o pessoal está se articulando e não está compartilhando com os amiguinhos, não. Tá articulando e não tá compartilhando aqui, ó. Aí, ó, Julião, em poucos segundos, ó, a cadeira tá montada, com encosto. Olha aí. Meu Deus do céu. Aguenta até cento e poucos quilos. Meu Deus do céu. E pesa menos de 1 quilo, Júlio. Tá pronto aí, ó. Eita. É isso aí. Então, esse aí, Então, assim, isso. Esse aí é o equipamento revelação. Tá, tô concorrendo aí, eu tô concorrendo. Massa. Cara, e aí, para concluir, a mochila, né, Júlio? A mochila, claro. Então, assim, só para encerrar mesmo, igual o Júlio comentou ali, né? A gente tem mochila aí de 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, assim. Vale a pena ficar atento ao peso da mochila, porque você vai carregar isso nas costas, né? Essa aqui, acho que ela pesa 1,750 kg. Você não precisa de uma mochila muito grande, de 75, 80 litros, né? Essa aqui, ó, as mochilas todas vêm com uma descrição, sabe? Então, aqui, ó, essa é 60 litros mais 10. Ela vai até 70 litros. Então, assim, não é uma mochila muito grande. E uma das principais coisas é o conforto nas costas, sabe? Você vai carregar muita coisa por muito tempo. Então, uma boa barrigueira, né? Um bom acolchoamento nas costas, nas alças dela é importantíssimo. E além da mochila, para você poder preservar o equipamento, que é tudo isso que a gente vem falando, né? Vale a pena preservar e tudo mais. Eu ando sempre com uma capa de mochila. Então, assim, seja para levar para o aeroporto, durante as travessias, durante a caminhada, vale a pena levar. Assim. A minha já está bem velha, está toda furada. E eu vejo assim, se não fosse ela, seriam as mochilas, né? Então, independente se você está em local aberto ou não, vale a pena usar. Exato. Essa é uma ótima dica, que mesmo tá andando na trilha, vale a pena estar com a capa, mesmo que esteja sol e tudo, porque você raspa numa pedra, um galho de árvore, ou seja, a mochila é super relativamente cara, vamos dizer assim, né? Uma boa mochila para mais de 1.000, e a capa é super barata, então vale a pena você colocar a capa nela. Agora, aeroporto é até mais interessante ter uma que fecha ela completa, porque com todas aquelas fivelas, todas aquelas fitas nas esteiras, o jeito que as pessoas pegam, é muito comum estragar a mochila em avião. Então, uma coisa que eu acho que eu não peguei aqui, ó, que tá aqui dentro, vale a pena embalar a mochila, sabe? Assim, eu vou tentar colocar ela dentro de um saco na hora que eu chegar no aeroporto. Por exemplo, isso aqui eu ponho minhas coisas todas dentro desse saco aqui, dentro da mochila, tá? Por causa de se molhar, né? Qualquer coisa, ela está protegida. Eu levo sempre 2 sacos, um para a barraca e para o saco de dormir, o outro para o resto das coisas. E hoje, na hora que eu deixo minha mochila pronta, chegando no aeroporto, eu vou embalar ela toda, vou fechar ela toda, para não ficar nada, nenhuma fita, nenhuma alça, nada que possa prender aí e me prejudicar. Então, eu vou embalar ela todinha para levar. Mas, cara, isso. A gente passou pelos equipamentos todos. A caminhada desse ano vai ser de 8 dias. Mas esse arranjo daria para caminhar 10, 15, o resto da vida, né? É um arranjo que acima de 5 dias ele vai o resto da vida, né? Dá para você ir só trocando, lavando, etc. É uma mochila que é carregável pelo peso e os equipamentos geram muito conforto e muita segurança, né? Sim, exatamente. Então e não pode muito também, né? Assim, se for 2 dias também, né, Julião? Você acaba que é um equipamento básico até para 2 dias, que você vai precisar do isolante, do saco de dormir, da barraca, também você vai diminuir uma quantidade, mas você não vai diminuir esses itens, né? Eles são fundamentais e essenciais para partir de uma noite, né? Exato.
Se for nas mesmas condições de clima, sim, esse aí é o equipamento básico. Então, nós vamos colocar aqui na descrição as planilhas, é uma planilha só, com 3 abinhas, para quem quiser baixar, e vou colocar link de vídeos que a gente fez de outras travessias, né, do ano passado, e várias outras, e nós vamos postar um vídeo ainda organizando, como organizar a mochila, que é bastante importante, porque se ela fica torta, se os materiais mais pesados ficam para baixo, ela fica te puxando para baixo ou para trás. Então, tem uns macetezinhos de organização de mochila que também faz toda a diferença tanto para a saúde do corpo quanto para o conforto. Nós vamos postar um vídeo desse, depois nós vamos postar outro vídeo também falando da alimentação, como a gente planeja, os detalhezinhos que estão nessa planilha também que a gente está compartilhando. E depois lá no Pati também, a gente vai fazer um mini documentário e postar no canal também. Beleza? Bom demais? Maravilha. Então tá. Então valeu, Galocura. Bom demais. Terça-feira é nóis. Valeu, João. Obrigado aí pela oportunidade, né, cara? Compartilhar um pouquinho de conhecimento. Aprendi com você que compartilhar é sempre muito bom, né, cara? Compartilhar conhecimentos, experiências. Então é isso aí. Obrigado pela oportunidade. E a gente se encontra pessoalmente quarta-feira em Lençóis, na Chapada. Beleza. Valeu. Todo mundo aí, dá uma divulgada, dá um joinha, compartilha o canal aí e vamos que vamos. Falou. Valeu. Então,